Professor, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não, mas nem de longe, mas nem com boa vontade. Jó é pós-exílico. E, de qualquer forma, nós temos dois pedaços em Jó. Nós temos o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 42, 7 em diante, que é uma história. E nós temos do capítulo 3 ao capítulo 42, 6, que é outra história. Essa história que está no meio do livro, a história de fato do Jó sofredor, ela é do final do século V, do final do século VI ou meados do século V. Ela reflete os problemas teológicos inaugurados naquele momento. Mas o prólogo e o epílogo são uma reação a isso. Então, ou são de meados do século V, ou de algum momento do século IV, eu apostaria no século V, pelas razões expostas no vídeo sobre Jó que eu já postei, e no vídeo que está postado na programação, mas que só será liberado no final do mês. O livro mais antigo da Bíblia, no momento, é Amós, considerando livro, não o texto mais antigo, mas o livro mais antigo da Bíblia. No momento, a gente poderia responder que é Amós, porque há muito pouca gente no mundo que duvida da autenticidade do livro de Amós. O livro teria sido escrito no século VIII a.C., por volta de 750, 740, por aí, em algum momento desse. Há uma tendência hoje a se questionar a autenticidade e a historicidade da narrativa. Então, ela seria pós-exílica, com retroprojeção. Não há ainda força suficiente nesse questionamento. É uma voz aqui, outra voz ali, e a gente não sabe se esse questionamento, como panela de pipoca, aumentará tanto de volume que vai transbordar pelas bordas, acabando com a crença hoje de que Amós é o livro mais antigo da Bíblia. Mas hoje é o livro mais antigo. E há uma questão importante nessa constatação. Eu desafio você a procurar no livro de Amós qualquer polêmica religiosa, de qualquer natureza. Todo o livro de Amós é de contestação ético-política. O personagem é praticamente um ativista político que vai arrostar ao rei a violência perpetrada contra a população. Curioso isso. Por que curioso? Porque no período pré-exílico não havia qualquer polêmica religiosa. O rei não tomava conta da vida religiosa das pessoas e cada um praticava a religião que queria, como queria, onde queria, quando queria. E parece que o livro de Amós transparece esse contexto em que o problema é a injustiça do rei e não o suposto pecado religioso do povo. Depois do cativeiro babilônico, a violência simbólica e a violência física contra os camponeses será de tal envergadura que permanecerá sobre eles a mesma violência do rei, mas agora com uma pequena diferença. Eles são pecadores, indignos, miseráveis, merecedores da morte. É um bom critério para você olhar para um texto e desconfiar se ele é pré-exílico, pós-exílico. Se ele condenar o povo numa perspectiva religiosa, pode apostar a sua vida. O texto é pós-exílico.
se ele condenar, seja o povo, seja os reis, em uma dimensão ético-política, não religiosa, ético-política, pare e leia com atenção. Porque aí pode ser que haja um texto pré-exílico. No mundo pré-exílico, religião não é problema. Ali imperava liberdade. E eu li em algum lugar que onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. O quê? Na sua comunidade não tem liberdade? E sei não, hein? Tchau, tchau.